Olá, pessoal! Eu sou a professora Patrícia Barra e eu estou aqui para mais uma resolução de química do nosso projeto Imersão Enem Ciências da Natureza. Para você que ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo. Ative aí o sininho para receber todas as notificações de resolução de questões de química, física e biologia. Tudo isso para te ajudar para você chegar arrebentando na prova do Enem. Vamos para a resolução de mais uma questão de um assunto super importante para a prova do Enem, aparece todo ano. É a questão 118 da prova azul do Enem de 2020, uma questão de nível médio, que traz o assunto equilíbrio químico, especificamente o princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio. Está muito presente realmente nas questões do Enem, aparece com muita frequência. Para te ajudar, eu trouxe um resuminho lindo e maravilhoso com os principais fatores relacionados ao deslocamento de equilíbrio que você precisa lembrar. Não pode ir para a prova do Enem sem estar com esses fatores, como é que desloca, para que lado vai ser deslocado o equilíbrio em cima de cada interferência externa, que é basicamente o princípio de Le Chatelier. Sempre que você tiver a adição de um participante, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido contrário à adição. Então, se eu adicionei reagente, eu desloco para a direita no sentido de formação do produto. Se você retira um participante, você vai deslocar no sentido que você tirou, com o objetivo de repor aquela quantidade, parte da quantidade que foi removida. Quando você tem a pressão, que é um fator externo que pode sim alterar o equilíbrio, se você aumenta a pressão, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado de menor volume gasoso. Lembrando que a pressão está diretamente relacionada a processos gasosos e deslocamento de equilíbrios gasosos. Já a temperatura, se você aumenta a temperatura, você vai deslocar o equilíbrio em direção ao lado endotérmico da reação, que é aquele lado que absorve calor. Por outro lado, se você diminui a temperatura, você vai deslocar em direção ao lado exotérmico, que é o lado que libera calor. E eu coloquei aqui um detalhezinho para você ficar esperto, para não cair nos distratores, lembrando que catalisadores não deslocam o equilíbrio. Os catalisadores, eles têm como objetivo acelerar a reação. E se vai acelerar a reação, o que vai acontecer é que o equilíbrio químico ele vai ser atingido mais rapidamente. Mas a adição, a presença de um catalisador não desloca o equilíbrio nem para um lado nem para o outro. Então, tem que ficar muito esperto em relação a esses fatores. Essa questão trabalha um pouco disso. Está dizendo que para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada, antes da venda, algumas empresas utilizam alguns cartões indicadores de umidade. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor de acordo com a presença da água, assim como apresentado nessa equação. Você consegue perceber a seta dupla, indicando que há um equilíbrio químico, um processo acontecendo nos dois sentidos. Vocês vão perceber que ele me deu a informação da classificação dessa reação, e esta é uma reação exotérmica neste sentido. Significa que da esquerda para a direita, que é o sentido que a reação está escrita, você tem um processo exotérmico, porque o ΔH é negativo, e ele está liberando calor, ele está liberando energia. Como você procederia para reutilizar o cartão num curto intervalo de tempo, já considerando que esse cartão estivesse na coloração rosa? Coloração rosa indicada aqui pelo produto. Então, é um cartão que foi utilizado, ele é um cartão que indica a presença de água, e indicando a presença de água, ele vai apresentar a coloração rosa, porque o equilíbrio vai ser deslocado em direção à formação do produto. Beleza, essa é a minha condição original. O que eu quero agora é reutilizar esse cartão. Se eu quero reutilizar esse cartão, eu quero que esse cartão tenha a característica original, ou seja, na coloração azul, para que, se houver a presença de umidade, ele possa mudar de cor para o rosa. Então, o meu cartão está rosa. Para eu poder reutilizá-lo, eu preciso voltar para a coloração azul. Ou seja, eu preciso deslocar o meu equilíbrio para a esquerda. Eu preciso deslocar o meu equilíbrio em direção ao reagente. Quais parâmetros você poderia mudar para que o seu equilíbrio pudesse ser deslocado para a esquerda? Esse é o objetivo da questão. E ele está me dando algumas informações. Ele está dizendo,
Por exemplo, na letra A, que você vai resfriar no congelador. Resfriar significa que você está diminuindo a temperatura. Sempre que você diminui a temperatura, você vai deslocar o equilíbrio em direção ao lado exotérmico. Nesse nosso exemplo, deslocar o equilíbrio para o lado exotérmico, na verdade, vai continuar rosa, não vai fazer o cartão voltar à coloração azul. Por isso que resfriar não é um procedimento adequado para reutilizar o cartão. Borrifar um spray com água. Se você vai borrifar um spray com água, você está adicionando mais água ao seu sistema. Lembrando, sempre que você adiciona um participante, você vai deslocar o equilíbrio no sentido contrário à adição. Então, se eu adicionar água, eu vou deslocar o meu equilíbrio para a direita, mantendo a coloração rosa. Então, não vou conseguir reutilizar o meu cartão. Na letra C, ele está dizendo que você vai envolver o seu cartão com papel alumínio, mas isso não vai obrigar o seu equilíbrio a ir para a esquerda, porque você não está aquecendo, por exemplo, o seu sistema. Por isso que a letra C já não seria alternativa. Agora, eu acabei dando spoiler da questão quando eu falei que aquecer o meu sistema vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Porque quando você aumenta a temperatura, você desloca para o lado endotérmico. Presta muita atenção num detalhe. Sempre que você tiver uma reação em equilíbrio e, por acaso, o lado direto da reação, ou seja, da esquerda para a direita, ele for exotérmico, significa que a reação inversa, ou seja, da direita para a esquerda, o sentido é endotérmico. Então, essa nossa reação, deslocar a reação da direita para a esquerda, é favorecido quando você aquece, porque a nossa reação inversa, que é justamente a reação dos produtos para os reagentes, é um processo endotérmico. Então, pegar um cartão, aquecer com um secador de cabelos, vai fazer com que a coloração mude de rosa para azul, porque você está deslocando o seu equilíbrio para a esquerda, de acordo com o princípio de Le Chatelier. Gabarito dessa questão é letra D. Lembrando da importância de lembrar dos fatores que deslocam o equilíbrio para um lado ou para o outro. O princípio de Le Chatelier é um assunto extremamente importante para a prova do Enem. Você não pode ir para a prova sem lembrar desses fatores. Eu tenho certeza absoluta que essa questão te ajudou mais um pouquinho e você não quer ficar de fora, quer acompanhar todas as notificações que você vai receber com várias questões de Química, Física e Biologia, por isso que você já se inscreveu no canal e toda semana você vai acompanhar os novos vídeos do projeto Imersão Enem. Eu sou a professora Patrícia Barra e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, gente!